Olá, bom dia. Sejam todas bem-vindos e bem-vindas, todos e todas, né? Vamos começar a nossa conversação de hoje com o tema maternidade e Covid-19. Vou até colocar aqui logo o nome da nossa conversa. Vou fixar, né? Para quem for entrando depois saber, né? Cleima já chegou aqui, eu já convido ela já para participar da nossa conversa. Vamos aproveitando aí. Bom dia para a Rayane também. E convidando as pessoas para vir participar dessa conversa. Convida só mulher não, convida homem também. Maternidade também é assunto de homem, tá? A gente que acha que maternidade é um assunto feminino. Pronto, vai convidando aí todo mundo. Bom dia, Rayane. Deixa eu aproveitar aqui e convidar a Cleilma já para fazer parte. Cleilma, te convidei. Vai Oi. entrar. Vamos convidando aqui as pessoas. Espera aí. Cleilma, bom dia. Vamos fazer um teste de som. Tá bom. Você tá me ouvindo bem? Tá travando, Tá carregando aí. tá travando para mim. Será que o fone está melhor? Testa aí pra ver. Vocês que estão na live já, que já chegaram, bom dia a todos e todas. Acho que agora tá normal. Cleilma. Vocês estão ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Sem fone? E estão ouvindo bem, Cleilma? Por favor, dá um retorno aqui. A Anne, que tá aí na live. Deixa eu pôr o fone. Pronto, com o fone ficou melhor? Pra mim tá melhor com o fone. Tá, Você pronto. me ouve bem com o fone? Você Tranquilo. tá me ouvindo bem? Tô assim. Só chega um pouquinho Escuro. pra frente, pra poder a gente conseguir ver Isso. direitinho o seu rosto. Foi. Então, bom dia a todos e todas que estão aqui. Hoje a gente tá com Cleilma, essa linda. Eu sabia, Cleilma, que eu tinha que me arrumar pra aparecer com você, né? Porque, né? Não tinha visto de qualquer jeito fazer essa live, né? E aí, pra gente conversar, a nossa conversação de hoje sobre maternidade com vídeo, eu queria mesmo primeiro agradecer a você por ter aceito o convite de participar, né? Obrigada, Dal, tá dizendo que tá ouvindo bem aqui. Ótimo. Eu sei que você é tímida. Muito. Como você. Tá. Eu sou tímida, sou super tímida. Sim. E aí, mas eu queria que a gente começasse a nossa conversa com você se apresentando. Eu já te conheço, né? Mas as pessoas que estão nos assistindo provavelmente não conhecem, então eu queria que você se apresentasse, pode ser? Pode ser. Bom dia. Eu tô emocionada, né, em participar dessa live. Primeiro, por dois motivos. Eu sou fã do programa. Quando não consigo assistir ao vivo, eu sempre vou lá e assisto depois, quando fica salva a live. E acho que estão dizendo que o meu áudio tá com eco, não é isso? Não, pra mim tá normal, pra mim tá bom. É o meu que tá com Pera, eco? o meu. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer. Vou tentar novamente sem o fone. Será que é melhor? Foi Heitor que falou que tá com eco, né? Melhorou agora, Heitor, o eco? Melhorou? Não falaram nada, então pode ir prosseguindo aí, porque Pronto, aqui, pois é. Eu sou fã do programa e ainda acho que ainda tá com eco. Vou tirar o fone. Tá melhor? eu te ouço bem, dos dois jeitos. Eu não tô sabendo opinar, entendeu? Porque eu tô te ouvindo bem. Eu não entendo dessas coisas, na verdade. Ó, pra quem tá assistindo, tá comentando, dá um tá comentando. Melhorou sem o fone, pessoal? Paloma tá dizendo, amiga, seu áudio tá com eco. Eu ainda não sei se a amiga sou eu ou se a amiga é você. Cleilma, sai da live e volte. Pronto, então sai aí, Cleilma, vai. E volta. Peraí, vamos lá, deixa eu sair.
Vou convidar a Cleima de novo, então, aqui. Peraí. Pronto, Cleima, te convidei de novo. Vamos lá. E agora? Eu continuo te ouvindo normal, o problema é esse. Eu não tô Eu também. Mas continua com eco. Não, dá uma Ai, segue no gente. eco. Peraí. O eco tá atrapalhando muito, gente? Como é que faz mesmo pra tirar o eco? Eu só conheço Ajuda. Eu só conheço essas duas formas. Sair, entrar de novo e colocar o fone. Não tá dando certo. Eu coloquei o fone novamente aqui. Já baixei o volume. Dá pra continuar. Paloma disse que dá pra continuar. A Raina disse que dá pra seguir. Então vamos seguir. Vá. Você é muito fã do programa. Sou fã do programa. Assisto todos os sábados. Amo, eu acho que é um programa extremamente inteligente, com pessoas inteligentes. E por isso que eu tô muito feliz em participar, né? Quando a Rayane me disse, Rayane, mas vai ser com o Carlos ou vai ser com você? Porque com o Carlos eu tenho vergonha. Por quê? Né? Mas vamos continuar. Muito bom. E falar de um tema tão importante, né, Carla? Que a gente fala sobre tudo na pandemia, mas a gente vem falando um pouco sobre isso. Mas você não se apresentou, você rasgou um monte de seda aí pra Pois gente. é porque depois vai ter um Pix. Ah, vai ter um Pix depois? Pois é. Eu sou formada pela UNEB em Comunicação Social e Multimeios, fui aluna de Carla, né? Por isso que eu tô assim, emocionada e com vergonha. Mas atuei aqui em vários veículos de comunicação, blog, jornal impresso, passei um tempo na rádio, 5 anos em rádio, e hoje eu estou assessora de comunicação na Secretaria de Saúde, né, da Prefeitura de Petrolina. E é basicamente isso, eu sou mãe, sou empreendedora, Isso, tenho uma loja de bolos, né, e estamos aqui. Eu fico muito, assim, lisonjeada pelas coisas que você colocou a respeito, né, do conversação, porque é uma coisa que a gente criou com muito carinho mesmo. E quero te dizer que a emoção também é dupla, né? Porque, assim, Cleima foi minha aluna. Eu sempre me emociono quando eu estou com alguns alunos, mas alguns a gente sabe que são mais especiais do que outros, porque a gente acaba tendo uma maior aproximação, né? A Ana tá dizendo assim, a gente que agradece por ter aceitado o convite, os bolos são maravilhosos. Pois é. E aí, assim, eu fico olhando pra você. Depois tem recebido? Eu fico olhando pra você, assim, eu já te falei isso pessoalmente, né? E quero externar agora de público, assim, e eu fico muito encantada com o seu desenvolvimento, né? Cleima era uma aluna extremamente tímida, mas ela era muito atenta, participativa, inteligente, mas ela tinha uma timidez, né? E ela se revelou uma profissional maravilhosa, multifacetada, né? Como ela colocou aí mesmo no currículo dela. Ela atuou em todas as áreas do jornalismo aqui na região, né? Em todos os tipos de veículos. E ela sempre faz o trabalho dela com muito compromisso, né? Com muito profissionalismo e com muita ética, que é difícil, a gente sabe, porque depois que se formam, parece que tem uns alunos que rasgam o diploma no cantinho ali onde tem a ética, né? E Cleilma tem isso. E ainda teve tempo de ser empreendedora, de se redescobrir, né? Enquanto mulher, enquanto identidade, né? E aí, Paloma tá dizendo aqui, quanto orgulho, né? Que tem de você, te amo. Paloma maravilhosa. Nós temos também muito orgulho, né? De Cleilma. Eu acho que eu encontrei com Cleilma depois da faculdade em momentos assim tão interessantes na sua vida, né? Primeiro eu encontrei com Cleilma num momento, numa festa, né, de aniversário, Felipe, quando Cleilma estava descobrindo a gravidez dela, né? E a gente conversou muito sobre. Eu ainda não era mãe. Ela estava descobrindo que era ser mãe. E a gente teve uma conversa assim muito sincera, muito franca sobre a maternidade. E eu me lembro que você estava com muito medo, né? Da maternidade. Acho que foi poucas semanas após descobrir. Foi. E aí, você me deixou com medo, inclusive, dizendo que ia ser gêmeos. E aí eu fico entre desespero.
ficar. Mas eu dizia assim, mas eu me lembro que eu disse pra você assim, com toda certeza, Cleima, você não vai ser só mãe, como você vai ser uma mãe maravilhosa. E eu tenho certeza que você vai amar a maternidade, né? E aí Verdade. depois a gente se reencontrou de novo. Gael já estava com quase um ano, né? Um Quando ano você isso. começou, quando você começou a empreender, né, no seu negócio dos bolos, como você falou, e eu fui como uma cliente, né, fazer essa compra, e a gente conversou de novo sobre essa experiência da maternidade. Você já, assim, com um discurso totalmente diferente daquele momento. A gente conversou sobre o seu negócio também. Depois eu voltei Verdade. quando Nina chegou para mim, né? E a gente trocou algumas figurinhas, né, a respeito disso. E eu acho que aí, de certa forma, a maternidade nos aproximou mais, né? A gente na Isso. universidade não era tão próximas, a gente conversava e tal, mas a gente não era tão próximo. Mas depois a maternidade nos aproximou muito, né? Primeiro Verdade. com a chegada de Gael, né? Que ainda era uma sementinha que a gente não sabia se era um, se eram dois, se eram três, né? Se eram quatro. Misericórdia. E depois com a chegada de Nina, né? Que aí você virou minha conselheira, né? Uma espécie de conselheira também, porque a gente troca muitas figurinhas. Então eu queria externar para você a gratidão. Não só de você ter aceito o convite, como de você também fazer parte das nossas vidas, né? E de estar ali, né, trocando figurinhas em relação à maternidade comigo sempre, tá? Muito obrigada. Eu programei Mas vamos chorar só começar no com final. Tá, mas vamos começar a conversar, porque senão a gente fica aqui só rasgando cedo uma pra outra e não É conversa, verdade. né? Raíssa tá lembrando que foi na festa de Felipe, foi no aniversário de Isso. Felipe. Tá. Então vamos lá. O tema é maternidade de Covid-19, né? E aí eu queria começar dando um contexto, assim, né? Que eu acho que todas as mães estão lidando com isso e eu sei que você está sofrendo muito, mas está sabendo lidar com isso e está hoje aqui para partilhar sua experiência conosco em relação a isso. Home office, pandemia, né? Que é essa coisa da doença, os cuidados, né? Filho pequeno, né? Jornalista, empreendedora, que tem, né? Então a jornada de trabalho não é mais dupla, né? Tripla, né? São 4, 5, 6 jornadas de trabalho. Eu queria que você dissesse como é que está sendo ser mãe nesse momento. Carla, a gente teve alguns momentos diferentes durante essa pandemia. A gente já estava há mais de um ano, né, em pandemia. E eu lembro que bem no início, quando a gente desconhecia o vírus, quando a gente não sabia como é que seria tudo isso, e todo mundo entrou em home, eu fiz, meu Deus, o que é que eu vou fazer com uma criança de um ano? Sendo assessora, precisando escrever texto, responder com eco, ainda continua com eco. Uma coisa que tá Eu não com sei, muito eco. gente. O que é que a gente Põe o faz? fone de novo pra ver. Peraí. Pra mim tá tão normal. Eu fico arrasada que fica normal pra mim e fica ruim pra vocês, gente. Pra mim também tá normal. Será que é o meu? Deixa eu ver, deixa eu tentar botar aqui pra ver. Porque pode ser que o eco seja do meu retorno, né? Deixa eu tentar aqui, peraí. Vamos ver. Melhorou agora? Continua normal pra mim, né? Vamos ver aqui o que é que as pessoas... Agora eu não te ouço. Eu não ouço Carla agora. Agora eu consigo te ouvir. Vamos lá. Não ouço Carla. Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem. Você Tá me ouvir? ouvindo? Pronto, tô ouvindo tranquilo. Acho que com o crescimento desse programa a gente precisa, sei lá, um YouTube, porque vai bombar. E eu já vejo lá no futuro esse programa que é muito importante nas nossas vidas. Raiane continua com eco. Eu não. Peraí. Não Não melhorou sei. pra você, gente? Melhorou. Melhorou. Aê! Pronto, então era eu que tava dando eco. Desculpa, Cleio. Tá vendo aí? A culpa é sua, Carla. Pronto. Vamos lá. E aí a gente tiveram alguns momentos durante essa pandemia em que foram realmente bem desafiadores. E o primeiro foi no início da pandemia, quando a gente se viu aí em home office e a gente perdeu também a nossa rede de apoio, né? Bem no início.
Eu não consigo escrever um texto, eu estava amamentando no início, então a criança, quando ela está amamentando, ela fica ainda mais apegada a você. E eu entrei em desespero, eu não sabia o que fazer, como eu ia escrever texto, como eu ia lidar com a imprensa, com a criança do meu lado, com a criança chorando, porque eu nunca tinha vivenciado aquilo. E aí passou o primeiro dia, o segundo dia. Eu lembro que teve uma cena muito forte que continua e que está na minha mente até hoje, que eu ligava o computador, colocava o computador em cima de uma bancada, Gael ia por baixo da bancada, eu botava o peito para fora, ele botava a boquinha no peito e eu ia escrever. Era assim que eu conseguia escrever um texto. Então, uns 10, 20 minutos estava Gaelzinho embaixo da bancada, com a boquinha no peito, mamando, para que eu conseguisse escrever alguma coisa. Então, assim, foi muito difícil nesse início, essa cena. Eu lembro que eu chorava muito, eu chorava, eu entrava em desespero, mas eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E a gente conseguiu, passou a primeira fase. Continuamos ainda em pandemia, a questão de todo o estresse dentro de casa, porque a criança ela fica estressada, né, presa dentro de casa. E chegou o momento em que a gente precisou retornar ao trabalho. Né? Eu conversei com a pessoa, com a babá, que olha ele, com a tia dele, e fiz, olha, eu não consigo, a gente precisa de ajuda, e eu não vou conseguir trabalhar sem ter quem olhe Gael. A gente fez um acordo, e aí Gael retornou para a moça, mas ainda é um cenário muito complicado, uma situação muito complicada que a gente não conhece. Tá, a tela de Carla tá travada. Ela continua me ouvindo? Carla? Ah, tô te ouvindo. Deixa eu trocar de internet aqui pra ver se é a minha. Cleima. Pronto, acho que agora retornou. E Pronto. aí Retornou pra mim hoje, também. retornou, né? Hoje eu voltei para o prédio da Secretaria de Saúde. Eu continuo tendo o apoio da moça que olha ele, porque realmente eu não tinha condições de dar conta, certo? A gente precisa reconhecer os limites e hoje eu consigo me organizar melhor, porque a gente aprendeu a, a teoricamente conviver, né? A gente aprendeu, não, a gente precisa conviver com o vírus. Uhum. Então, hoje está mais tranquilo, mas ainda é muito tenso. E eu penso também nas outras mães que estão dentro de casa, que não trabalham, estão em home ainda, e aí você tem escola, porque você vira professora também, você precisa acompanhar o seu filho. Eu acompanho isso na vida da minha sobrinha, e a mãe tem que parar aquele período de manhã para acompanhar a criança em frente ao computador, uma coisa extremamente nova, que a criança só ia para o computador para ver YouTube e assistir e brincar, e agora não, agora ela precisa, né? E você precisa que essa criança ela tenha atenção àquilo. Então é tudo muito novo, é tudo muito difícil e está em nossas mãos. Tudo isso caiu assim na mão da mãe que precisa coordenar tudo isso. Aí fora isso, ela tem que fazer o almoço, tem que arrumar casa, tem que dar conta do trabalho. Os empreendedores têm que dar conta dos pedidos, tem que se organizar. Então a gente é muito guerreira nesse período. A gente é guerreira e nesse período a gente está sendo ainda mais. Ô Cleima, é interessante você falar isso. Na semana passada eu já falei um pouco com Maria, né, sobre essa coisa que a gente romantiza muito a maternidade e, e a gente também acaba dando uma sobrecarga. A gente sabe quanto mulher que a nossa sociedade é extremamente desigual, né? Em relação às questões de gênero. E a maternidade é desumano com a mulher, né? Porque É o verdade. maternar, o cuidado com a criança, fica muito sobre as costas, né? As mãos, a cabeça, né? Das mulheres, né? Das Os homens, mulheres. eles são isentos dessa responsabilidade socialmente. Então, tem uma pressão psicológica muito grande em torno das mulheres, né? Eu sei que eu tenho amigas que têm criança em fase escolar, mesmo que não tenham em fase escolar, né, que estão grávidas, que passaram durante, tiveram a gravidez como você nesse período de pandemia, né, estão tendo que lidar com isso. Tem vários dramas, né? É uma pressão psicológica muito grande. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade que as pessoas opinam muito, né? É nosso se meter na vida dos É. outros, né?
cultural, vamos dizer assim. Não deveria, mas é cultural. E uma das coisas que a gente mais percebe na maternidade é que todo mundo sabe cuidar melhor do seu filho do que você, Que é você. né? Porque todo mundo tem sempre um conselho para dar, uma opinião para dar, né? E aí, mas eu sei também, enquanto mãe, que para além de todas as opiniões que as pessoas dão a respeito de como você deve fazer ou não deve fazer em relação com o seu filho, né? E eu, quando eu falo isso de que parece que todo mundo sabe cuidar melhor do seu filho do que você, eu não estou me referindo só às pessoas, mas eu me refiro também aos cientistas, né? Que a gente vive sendo objeto de estudo Estudo. muito distante, assim, né? Tipo, meio cobaias, né? De vários É verdade. estudos. E cada hora veio, vamos dizer assim, uma informação diferente, né? Então, não é bom tela, agora é hora de botar na tela. Isso é bom para estresse, não é bom para estresse. Usa máscara, não usa máscara. É, tem que proteger a criança, tem que vacinar nisso. Não pode dar vacina para criança. Tem que isolar, não pode isolar, porque vai render problemas, né? Mas eu sei que, acima de tudo, em primeiro lugar, quem mais se cobra somos nós, né? Quando a gente olha para o Verdade. lado e vê aquela pessoa ali que está do nosso lado, né? Aquele serzinho. Maria está dizendo aqui, bom dia, Coisa Alice, meu linda. coração querido, eu te amo. Eu sei que a gente se cobra muito, então eu queria que você me dissesse como é que está sendo para você administrar, né, essas cobranças dos outros e as suas próprias cobranças em relação à maternidade, que eu acho que isso é que mais tem, vamos dizer assim, gerado mesmo um processo de adoecimento mental das mães, né? A gente vê cada mãe à beira de um ataque de nervos a qualquer momento, né? A gente se cobra e a gente se culpa. Com relação à opinião dos outros, eu sempre fui muito resolvida, assim. No início da pandemia, quando eu tinha que meu esposo estava desempregado, então a gente precisou focar bem na empresa, porque a gente precisava se manter. Então eu tinha muita encomenda, madrugada, noite, todo o tempo. Final de semana era só para isso. E Gaelzinho ficava meio ali no pé, puxando um vestido e tal. E sempre tinha você está trabalhando demais, você tem que cuidar do seu filho, dinheiro acaba, não sei o quê, blá blá blá. E é só a gente sabe da nossa necessidade. Então eu comecei a filtrar muito bem e a responder. Porque a gente costuma também, Carla, ficar só recebendo. A gente vai recebendo, 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 recebendo. Porque você é isso, porque você larga seu filho, porque você. Eu já ouvi, inclusive, que eu era mãe só para dormir, porque Gael só chegava para dormir em casa. Meu Então, assim, Deus. você começava, é muito fácil ser mãe assim, a criança só chega, dorme e no outro dia volta e tal. Então, assim, eu comecei a filtrar, a responder essas pessoas, a dar minha opinião, não, não é bem assim, você tá errado, porque a gente recebe tanto que a gente vai acumulando aquilo dentro e depois a gente explode e a gente não sabe qual foi a causa. Mas foi um acumulativo e que acabou estourando em algum momento. Então eu comecei a responder de verdade, sem se importar aí se as pessoas vão continuar, se vão achar bom, se vão achar ruim, tem que responder, porque se a gente engolir tudo isso é pior. E eu comecei a filtrar com relação a tudo, porque cada maternidade ela tem uma vivência diferente. Cada criança ela é diferente, ela tem uma personalidade diferente, né? Você sabe a sua vivência dentro de casa. Meu filho, ele tem muita energia. Gael, ele tem muita energia. E se for preciso dar uma tela para eu conseguir fazer um almoço, eu vou dar a tela para ele fazer um almoço. Porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter aquele momento de respirar, dizer, não, desse jeito ele vai ficar quieto. Então, assim, não adianta eu julgar a forma de maternar da outra pessoa, não adianta eu opinar. Claro que a gente conversa, troca figurinha, conhece as novas realidades, conhece outras realidades dentro de outras casas, mas eu não consigo opinar sobre sua realidade, porque eu não vivo aquilo diariamente. Então, eu comecei a me organizar com o que dá certo para mim. Está dando certo assim, dormir tal horário, acordar tal horário, usar isso, usar aquilo. Então, é o que dá certo para mim.
E eu acho que toda mãe, ela precisa sentar e dizer, não, o meu filho funciona assim e eu farei assim. Claro que a gente tem que observar todas as outras questões de saúde, de uma maneira geral, a gente tem que ter o bom senso, né? Uhum. Mas a gente sabe o que é melhor para o nosso filho. E para a gente, para o nosso filho e para a gente também, porque a gente não pode se isolar enquanto mulher, enquanto pessoa, somente para viver para o filho. Eu Uhum. costumo dizer que se eu não tiver uma saúde mental, se eu não estiver bem, o meu filho não vai ficar bem, porque você vai adoecer o seu filho e você vai adoecer todos os outros que estão ao seu redor. Então, você precisa dosar muito isso e ser muito bem resolvida com relação a isso. Eu recomendo terapia para todo mundo, né? E tem uma outra coisa Verdade? que eu ando fazendo, assim, porque mesmo eu fazendo terapia há muitos anos, né? E me sentindo preparada, entendeu? Para exercer a maternidade, quando a gente vira mãe, a gente sabe que a gente não dá conta, que a gente não é. E aí tem uma frasezinha assim, muito que outras mães também já falaram para mim assim, você vai dar conta, né? E aí eu costumo dizer assim, mas tudo bem que se eu não der conta, né? Então, assim, quando as Eu pessoas veem. publiquei É, Eu publiquei, inclusive, um texto sobre isso. Você vai dar conta, só que você tem que compreender. O vai dar conta, não, você vai dar conta. Não é só você massa, você é uma super mãe. Não, você vai dar conta quando você não conseguir arrumar casa, tá tudo bem também. Quando você não conseguir colocar seu filho para dormir naquele horário, tá tudo bem. Você vai dar conta do seu sentimento interior de culpa. Você vai dar conta de tudo isso. Você não precisa o dar conta não é no sentido de como a gente romantiza, isso, é no sentido isso. mesmo de você vai dar conta quando você não der conta. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então eu acho que a gente precisa realmente começar a compreender muito melhor a maternidade. E pedir ajuda também, né, Clema? Porque eu sinto às vezes que a gente, por conta de toda essa pressão social e todo o preconceito, a gente não pede ajuda às pessoas. Porque a gente fica com receio de pedir ajuda para as pessoas e ser julgada, e ser mal interpretada, ser apontada, né? Como você colocou, de chegar a um absurdo de dizer que você era uma mãe só para dormir, né? Então eu acho que isso também a gente tem que começar a externar, né? Se a gente não tiver dando conta, né? Dizer, não tô dando conta, né? Então, se você é mãe, tá ouvindo isso aí, viu? Aprenda algumas frases para você responder. Quando vierem falar assim, eu agora tô aprendendo isso, né? Porque não deve ser assim, você não deve agir dessa forma, porque não é bom isso, não é bom aquilo, não é bom aquilo outro. Aí eu falo assim, essa é a forma que eu estou sabendo lidar. Críticas eu não preciso receber, porque eu já me critico demais. Eu estou precisando de ajuda. Em que você está disposto a me ajudar nesse momento? Em que você pode me ajudar nesse momento? Estou precisando de alguém que faça isso. Eu estou precisando, às vezes, até de alguém só para ouvir, né? Que às vezes eu sinto que, Exatamente. enquanto mãe, que a gente se sente muito sozinha. Que às vezes a gente fica muito dedicada àquela outra pessoa. Tem uma anulação social, a gente sabe disso, né? Quando a Sim. gente vira mãe, eu até brincava muito tempo atrás com uma amiga minha, Fernanda, que virou mãe, e eu até brincava com ela, dizia assim, você não é mais Fernanda, você é a mãe de Helena, né? E aí, quando Nina veio, ela brincava A comigo, mãe você de agora é a Nina. mãe de Nina. E é verdade, porque todo mundo É, agora, quando todo mundo começa a procurar você, não por você, mas começa a procurar você pela criança, né? Que eu entendo, né? Porque é uma coisa muito gostosinha, muito linda, muito maravilhosa. Mas também que lembrar que existe uma mulher ali, que existe uma pessoa ali, né? isso. Então, em determinados momentos, as pessoas têm que ter a sensibilidade, né? De se colocar no lugar daquela outra pessoa, né? Flávia tá dizendo aqui, né, concordando comigo, dizendo que quando ela virou amigo, os amigos sumiram. Ninguém foi mais visitar Oh, ela. meu É Deus! verdade. Parecia que ela Parece estava que tava doente. É isso doente. É isso mesmo. mesmo. A gente vive, entendeu? Assim, um tobogã mesmo, né? Uma montanha russa Perdemos a de identidade. emoções. Paloma tá dizendo, perdemos a identidade, perde Isso total. é Passa a ser a verdade. mãe de fulano, mãe de É, cicrano. E isso a gente já sabe que vai acompanhar a gente para a vida toda, né? Quando começa a ir para escola, piora, que é vem a mãe de fulano, né? Vem a mãe de ciclano. é verdade. Mas a gente precisa muito que as pessoas exerçam essa empatia, né? Que olhem para a gente. E eu acho que nesse momento agora de Covid-19, né? De pandemia, as pessoas
se intensificaram em tudo e se intensificaram também em termos de cobrança em relação à maternidade, né? Então tem se cobrado muito das mães, mas tem se olhado pouco para elas. Tem sido Exatamente. o exercício da empatia tem sido muito pouco em relação às mães. E Seletivo, eu né? isso, e eu nem falo tanto das mães assim que são como nós, né? De uma classe trabalhadora, de uma classe média ou de uma classe mais alta. Mas eu acho que a gente também se esquece que tem um monte de mãe de uma classe mais pobre, que sofrem preconceitos de gênero, de raça e de classe, que nesse momento estão desempregados, não tem comida, não tem nada, sabe? E as coisas devem estar ainda muito mais intensas para ela, né? Muito mais grandiosas, vamos dizer assim, para elas. E o quanto está sendo difícil. E eu tenho certeza que também ninguém está chegando para elas para propor alguma coisa, para ajudar, para Para sensibilizar, né? acolher. Então a gente, para acolher. Então a gente sabe que a gente tem muitas mães que são trabalhadoras rurais ou que são trabalhadoras domésticas, né? Que ficaram desempregadas durante agora esse período de Covid-19, que era um esteio da família, né? Um sustento, ou que até estão trabalhando e por conta da pandemia, os chefes, né? Numa ação extremamente assim cruel, escravagista, né? Coloca para ficar afastado da família durante uma semana, Sim, 2 semanas ou até mesmo um mês. Então, o quanto deve estar sendo difícil para elas, né? Cuidar do filho dos outros sem saber quem está cuidando dos seus filhos nesse momento. Então, é que a exatamente. gente tem uma maior sensibilidade em relação a isso, né? Mas olha, eu queria te falar queria te perguntar uma outra Hum, coisa. E aí viu? eu vou ler aqui os comentários, que tem um monte aqui bombando. A gente pode fazer perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui para você, eu vou ler Exatamente. já já. Mas essa pergunta é muito importante. Você está como Ah, assessora da Secretaria de Saúde de Petrolina e você teve Covid, né? Então, eu queria que você dissesse como foi esse momento para você de ser mãe. Você já era mãe, acompanhando todos os dados, todos os números, o sofrimento de inúmeras pessoas em relação à doença e de repente você descobre que você está positivada para a Covid. Como foi isso? Me conte. Conte pra gente. é, quando você fala em pedir ajuda, eu só para falar aqui um pouquinho, já está com 2 semanas, 2 sextas-feiras, que eu pedi para a moça que, olha, Gael, ficar com ele, dormir com ele, para eu ter um tempo de tomar um vinho, de ficar só, de ler um livro, de ouvir uma música, assistir um filme. E porque a gente precisa disso, a gente precisa de pedir ajuda, a gente precisa pedir ajuda. E aí, às vezes, dá, poxa, meu filho tá com outra pessoa e eu tô aqui tomando um vinho. Não, a gente precisa desse escape. Então, já tem 2 semanas, 2 sexta-feiras que eu peço para ela fazer isso, porque eu já estou no meu limite. Eu positivei para a Covid-19 em março, é isso, 27 de março. E quando eu recebi o positivo, eu já acompanhando há um ano todos os números, todos os casos, amigos positivando, outras mães positivando. A primeira coisa que eu fazia era: e seu filho? Não, deu negativo, tá com minha mãe, estou sozinha. Ah, que massa, que bom que tem uma pessoa para te ajudar. Quando eu recebi o resultado dos exames, eu tive uma crise de choro. Eu chorava, eu chorava, eu chorava, porque a primeira coisa que eu fazia: o que é que eu vou fazer com meu filho? Eu perdi a minha mãe há 3 anos atrás, eu não tenho uma rede de apoio aqui. Aqui sou eu, meu esposo e Gael, e aí eu conto com essa família que cuida dele diariamente. Mas eu não poderia expor essas pessoas, que inclusive tem uma pessoa que já é idosa lá, não poderia expor essa família a contrair o vírus, porque ele estava negativo naquele momento, mas a gente não sabia, né, como é que seria depois. Porque até o exame para detectar precisa ir de um período de 3, 4 dias, né? Um exame de 12 dias. Então a gente decidiu ficar os 3 isolados dentro de casa. Foi muito difícil. Primeiro dia, ok, porque os sintomas estavam leves. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quando eu não conseguia levantar da cama de tanta dor. E eu sabia que eu precisava levantar porque tinha uma criança que precisava tomar café, tinha uma criança que precisava ser cuidada dentro de casa. E ele chorava, fazia mamãe braço, mamãe eu preciso, mamãe baixo, baço, e dava as mãozinhas. E você não ter condições de segurar seu filho doía muito mais do que todos os outros sintomas do vírus.
você não poder dar assistência ao seu filho. Então, eu não fui, eu fiquei em uma situação muito difícil, eu tive sintomas bem complicados e eu não fui ao hospital porque não tinha quem ficasse com meu filho. Então, é muito difícil. Eu sabia que se eu fosse, se eu internasse, quem ia olhar Gael? Quem ia ficar com Gael? É, até, claro que existe um momento aí que você, se o seu sintoma estiver muito forte, você não tem jeito, tem que ir mesmo e acabou. Mas eu consegui segurar, você tira a força de onde não tem para levantar, para dar almoço, no momento em que você precisava ser cuidada. E eu chorava desesperadamente todos os dias, porque eu precisava de colo e precisava dar colo. Precisava que alguém fizesse a minha comida, mas eu precisava fazer a comida para outra pessoa. Então é muito difícil. Acho que foi o momento mais difícil na maternidade. Acho que foi esse momento em que eu passei positivada para a Covid. Esses 15 dias, quando a gente imaginou que ia ficar livre, que ia ter cura clínica, que a gente saiu, os três, pela primeira vez, felizes. A médica dá mais 5 dias de isolamento. Gente, é muito difícil. E lidar com o estresse da criança em 20 dias isolado, a criança, Gael estava a ponto de explodir muito mais que a mãe, porque ele não entende isso. A gente ainda coloca na cabeça, é preciso. A criança, ele não entende. Ele colocava a bolsa nas costas todos os dias de manhã, pegava a roupa dele, botava a roupa dentro da bolsa, pegava a sandália, botava a bolsa nas costas, fazia tchau, mamãe, pra rua. E eu só chorava. Fugir de casa, eu não aguento mais vocês. Ele botou um banco, o carro, ele botou um banco no portão para tentar abrir a porta, Oh, bichinho. Oh. para tentar abrir a porta para sair. Então é muito difícil. A gente precisa realmente falar sobre isso. Existem outras mães que devem estar passando Sim, por situações parecidas, por vivências parecidas e não entendem o que está acontecendo e não sabem, né, se isso passa, mas vai passar. A gente vai ficar aí com algumas sequelas desse período todo, mas a gente precisa ter consciência de que é um momento difícil e vai passar, como passou. é. Eu tenho uma outra amiga que ela também teve Covid, ela também tem uma filha pequena, né? E aí eu lembro que ela ainda tem uma comorbidade, porque ela é diabética. Oh, meu E Deus. ela ficou muito mal. Ela ficou muito, muito, muito mal mesmo. E aí eu lembro que tinha toda uma pressão das pessoas, assim, que eram próximas a gente na época, de, mas fulana tem que ir para o hospital, ela tem que se internar, porque ela realmente, ela cansava, né? Ela estava acompanhando, né, a saturação dela dentro de casa e tal, a glicemia, mas ela estava muito, 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 muito mal. E aí eu lembro que eu acho que eu fui a única pessoa que naquele momento teve a sensibilidade de enxergar qual era realmente a escolha dela, né? E aí virei Uhum. para ela e falei assim: eu sei por que você não quer ir para o hospital. E eu respeito a sua escolha. E cheguei para os outros e falei, né? Assim, ó, parem de cobrar dela que ela vá para o hospital. Porque ela não vai para o hospital, porque ela tem muito medo de que ela vai deixar a filha dela. Ela não Você tem nem com sabe quem se deixar a volta filha também, dela. né? Tem esse medo também, né? De Uhum. ir para o hospital e não retornar. Então, Eu só eu pensava entendo que nisso. muitas Quando mães eu têm uma pegava os dificuldade. boletins, que eu via, eu ficava analisando cada óbito. 33 anos sem comorbidade, 37 anos sem comorbidade. E eu fazia, meu Deus, será? Então, assim, com quem meu filho vai ficar? É muito louco, a cabeça fica muito louca, a cabeça não, você não sabe em quem pensar, como pensar, o que agir, o que fazer. É muito louco isso. E é muito, e é muito interessante, assim, que, de certa forma, você acaba se sobrecarregando mais, né? Porque, como você falou, você foi mais do que o seu limite. E, de repente, esse ir até depois do seu limite deu certo, mas poderia dar muito errado. Dá muito Porque errado. poderia também fazer com que o seu organismo ficasse ainda mais desgastado por conta da Covid e quando você Com chegasse no certeza. hospital não tivesse mais jeito, não tivesse mais Uhum, solução, tivesse de ser intubação e talvez você não sim. retornasse mais. Mas acho que eu não passei por isso ainda, eu tenho me preservado muito. Você sabe disso que eu sou bem neurótica, até porque eu tenho problemas respiratórios, aí eu fico bem preocupada com Já isso. Mas vacinou? não, ainda não vacinei. Tô Ah, esperando a minha vez na fila, não vou furar, né? não. É,
E aí eu fico imaginando assim que deve ser uma escolha extremamente difícil, né? Você escolher entre tentar, né, continuar vivendo e aproveitar o máximo também do que você pode da convivência ali com o seu filho, com sua filha, né? É bem triste isso. Deixa eu falar um pouco aqui sobre as pessoas, ler um pouquinho os comentários aqui, senão a gente fica Eita! falando e não vê. Mandar um beijo para a Ícaro, que está nos assistindo, que falou que é através de Maria também. Maria, que já disse que maior orgulho de vocês, sua linda. Flávia, que está dizendo aqui que é extremamente difícil essas cobranças. Lembrando também, né, que durante esse período de pandemia se perdeu toda uma rede de apoio, né? Porque as escolas também funcionam, as escolas e creches como rede de apoio. E Sim. rede de apoio não só para as mães, mas também para as muitas crianças, né? Que não Uhum. têm uma condição social boa em casa, uma condição psicológica, sofrem maus tratos e que na escola seria um momento, né, onde essa criança tinha um alimento, mas tinha uma acolhida Isso. também, tinha uma expectativa de vida melhor do que aquela que ela tem dentro do seu ambiente familiar, né? Flávia tá dizendo que anda de spray, lisoforme para todo lado. Aí vai com álcool, minha filha. Um álcool, duas, três máscaras, face shield, É. por aí vai. E aí tem uma pergunta aqui de, de Dalmi. Peraí, deixa eu abrir aqui a pergunta de Dalmi. Amiga, apenas. Ah, é pra eu ler sem falar. Meu batom está sujo no dente. Agora eu já tirei, já botei aqui. Deixa Já pra lá. saiu. Deixa pra lá, Já já saiu. saiu. Mas, gente, podem fazer perguntas aqui. Podem continuar colocando o que vocês querem saber aqui da nossa conversa, a opinião de Cleima. Deixa eu ler mais As aqui pessoas algumas estão coisas. realmente comentando aqui, né? Tô baixando Minha aqui filha, os. as pessoas participam. Mãe que fala, que Ronaldo gosta de tá falar. dizendo que é dureza, viu? É isso mesmo, Ah, eu tô caramba. gostando da participação dos meninos aqui, ó. Muita gente. Júnior Vilela entrou na estante, não sei se ele ainda está. Tem Muito vários bem. meninos. Ah, mas é porque a gente Feliz. já fala aqui direto no Sertão Chique que maternidade não é algo só de mulher. Só de Envolve os mulher. homens também, né? Então, os homens Certeza. também têm que participar da maternidade, os homens têm que maternar, né? Flávia disse que lá no. Porque Flávia tá morando agora no Rio Grande do Sul. Flávia morava aqui, né? No Agora foi frio. pro Rio Grande do Sul. Ela tá dizendo que lá fizeram um movimento @lugar de criança na escola, no Rio Grande do Sul. Eu entendo. Eu sei que tem esse dilema muito grande, né? Que Cleuma, de certa forma, vivenciou, né? De ter essa pessoa que cuida de Gael, não ser uma creche, e Uhum. de ter que fazer a opção, né? E deixo ela continuar cuidando, né? É uma outra família, é uma outra vivência, eu não sei como é que vai Sim. ser essa experiência, né? De Gael estar num outro ambiente que não seja dentro de casa, onde a gente tem ali um cuidado, né? Uhum. É, mais rotineiro, né? Mais próximo, mais próprio dos nossos olhos, Sim. principalmente nesse momento de pandemia, né? Porque, gente, botar a criança na escola e na creche sempre foi um dilema para as mães, viu? E vai continuar sendo. Eu tentei, Carla, eu ainda tentei porque quando eu tive cura clínica, Hum. com uma semana após, a mãe da moça que cuida de Gael positivou. Hum. Aí, tanto ela não positivou, mas ela precisou ficar isolada porque ela tinha um contato e precisava cuidar. E eu não ia deixar o meu filho dentro de uma casa que uma pessoa estava positivo. Uhum. Então, com uma semana após, Gael volta para o isolamento comigo. Então, a opção foi: vamos ver um hotel, vamos ver uma escola, uma escolinha, alguma coisa que esteja aberta. Mas é muito difícil, eu não consegui. Quando a gente chega, a gente vê várias coisas, vários riscos. Eu não consegui, até porque Gael não usa máscara, porque ele ainda é muito pequenininho, ele não deixa. Isso. Então, ele é vetor, ele pode contrair ele com as outras crianças e pode repassar. Então, eu não tive coragem e eu passei mais 20 dias, ou seja, 40 dias em isolamento com meu filho. É. Mas aí eu vejo uma discussão enorme em relação a isso, né? E eu falo sempre assim, gente, eu não julgo as mães e os pais que estão querendo que as crianças voltem para a escola. Volto para a Porque tá escola. todo mundo muito estressado, todo mundo muito cansativo, e todo mundo também muito Certeza. preocupado, né? Porque esse confinamento não tá fazendo bem pra gente emocionalmente. Imagine para uma criança, Uhum. que a idade deles é próprio um momento de socialização mesmo, né? De estar convivendo uns com os outros, né? De estar ali Sim. partilhando experiências do próprio aprender mesmo, aprender a falar e tal. É, Nina mesmo, ela não desenvolveu ainda muito bem a fala dela, ela já vai fazer 2 anos, mas ela não desenvolveu muito a fala dela, né?
ela sabe poucas palavras, e ela sabe mais as palavras do nosso cotidiano, porque convive muito eu e ela, e Sim. agora ela é minha mãe, né? Então a gente convive muito, ela aprende muito em relação a isso, né? É até engraçado, já falei outro dia, que ela chama todo homem de papai, ela chama toda mulher de mamãe, porque ela não vê Eita, outras formas de chamar as pessoas, né? Então ela sim, não tem essa convivência, então ela chama as pessoas daquilo que ela está acostumada a chamar a mim, e eu dou conta do que dentro ela de está acostumada a casa. chamar os outros e dá conta. Então ela chama assim, eu vejo as pessoas assim, todas preocupadas mesmo, assim, até minha mãe mesmo, quando ela chama mamãe, a mãe fica, não, não sou mamãe, eu sou vovó. Eu, não, deixa ela chamar, porque ela tá chamando, porque ela sabe que ela vai ser atendida se ela chamar dessa forma, né? Uhum. Então é muito difícil fazer essa escolha agora de mandar a criança para escola ou não mandar. Eu tenho amigas que mandaram, os filhos acabaram ficando doentes. Tenho amigas que mandaram porque os filhos mesmos estavam pedindo, né? E estão nesse sistema híbrido e têm sofrido muito. Tenho amigas que estão extremamente cansadas de estar em casa e serem professoras, mesmo aquelas que são professoras, que eu tenho muita amiga professora, mas que sou professora de universidade, professora de jovem, de É, adulto, e ter que voltar agora para fazer aquelas contagens. E também os métodos das escolas são muito diferentes, né? Então, eu tenho uma amiga que o filho estuda no método Montessori e ela fala, eu fui alfabetizada de outra forma, eu não consigo alfabetizar ele dessa eu não sei o forma, que vou é ter que, isso. vou ter, não sei o que é isso, eu vou ter que sentar para aprender isso. Está sendo muito difícil, mas eu acho que também está sendo importante esse momento, viu, gente, Sim, de pandemia para a gente valorizar mais pequenas coisas. Então, assim, valorizar, certeza. inclusive, não porque eu sou professora, eu vou fazer esse mexão aqui, mas para valorizar, inclusive, os professores e as professoras, né? De educação básica mesmo, de educação infantil, né? Para ver o quanto essa classe merece mais um prestígio Sim. social mesmo, né? De ter o seu trabalho reconhecido, né? Que era um trabalho muito silencioso, né? Eu tenho colegas que diziam assim: ah, meu filho vai para a escola só para. Minha mãe também faz muito isso: é comer merenda e sujar roupa, né? E agora, dentro de casa, estão Ah, vendo não o é quanto bem é difícil assim. fazer uma criança comer É merenda e verdade. sujar roupa, né? Então, essa experiência, eu acho que a gente tem que começar a tirar aprendizado delas, né? Então, Sim, um aprendizado é esse, é valorizar isso. Outro aprendizado é reconhecer a importância também da atividade de maternar na sociedade e rever a forma como estamos maternando, para ter uma participação mais ativa de outras sim, pessoas que não só as mães na vida das crianças, né? Então, que as mães são responsabilizadas o tempo todo, da gente começar a dividir responsabilidades, né? Então, mesmo as mães solos, né, como é o meu caso, mas também outras pessoas, outros homens que são presentes na vida dessa mulher, começar também a se dedicar a ter um tempo, a olhar diferente para aquela criança e entender que ela também tem uma responsabilidade no desenvolvimento daquela criança e que ela pode ajudar aquela mulher de alguma forma, né? certeza. Pode até dizer E mais acho que isso que vai ficar muito forte. Outra questão também que a gente pode pensar em uma coisa como boa é que quando tudo isso passar, para a criança vai ficar a imagem da de ter a mãe ao seu lado tanto tempo como ele não tinha antes. Às vezes a falta que fazia de você passar o dia fora, agora vai ficar a lembrança de todos os momentos que foram compartilhados durante esse período, da brincadeira que você precisou fazer com seu filho, até da própria educação, né, em que você esteve ali do lado o tempo todo. Essa criança ela vai lembrar disso, ela vai ficar com essa lembrança que a gente precisa sim tirar coisas boas, lembranças boas desse momento tão difícil. isso, isso. Ô, Cleima, eu queria que você, por toda essa sua experiência, por tudo que você passou, porque você experimentou uma sensação de maternidade com Covid completa, né? Não sei se você já se deu Total, conta disso, mas completa, porque você teve num total. primeiro momento ter que lidar com o home office, né? E se adequar a isso e à sua rotina de vida. A rotina de Gael. Levar o trabalho para dentro de casa é muito difícil. Muito Eu a difícil. vida toda trouxe trabalho para dentro de casa, né? Porque professor a gente sabe que o trabalho vem para dentro de casa, não É, tem jeito. Mas agora, especialmente, e se intensificou a presença do trabalho, né? Dentro de casa. Eu sei o uhum, quanto é difícil e para uma pessoa que não estava acostumada como você, que a gente saía, cumpria o horário lá, voltava para casa e tudo bem. Mas agora o voltava. trabalho está dentro de casa. Você passou por essa fase, pelos medos mesmo, né, de quanto mãe, e acesso às informações que você tinha a respeito da pandemia, né, para além do seu medo,
infelizmente você acabou positivada e como você falou, foi a pior experiência da sua vida, né? Os Foi. piores dias da sua vida, ter que estar confinada com seu filho, com seu marido, doente, com dor, sofrendo, com medo, né? E ter que ao mesmo tempo encontrar forças e coragem para levantar todos os dias da cama e cuidar de Kael e não deixar que ele sentisse também, né? Tudo que Uhum. você estava vivenciando, tudo que você estava passando. E agora você é uma sobrevivente da Covid, que está Né? Eu esbanjando venci beleza, né? a plaquinha. Pronta para dar dicas para todas as mulheres. E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, qual seria o conselho que você poderia dar, né? Outros mais, que você já deu vários aqui. Mas como a gente está chegando para o final, queria que você dissesse, assim, quais os conselhos que você poderia passar para as mulheres que estão vivenciando essa experiência da maternidade e da Covid-19. Tanto aquelas que não tiveram Covid-19 ou aquelas que nesse momento estão positivadas, né? E que estão enfrentando aí mais esse drama, vamos dizer. A gente volta e reforça e relembra mais uma vez e fala quantas vezes for necessário que a primeira coisa é ter humildade para pedir ajuda. A gente volta a tocar nisso porque eu acho que é o melhor conselho e aí a ajuda de um psicólogo, a ajuda de alguém da família. Precisa pedir ajuda, precisa ter humildade para pedir ajuda. Com relação até a uma dica e tal, a gente tem, mas como é que eu vou fazer uma terapia se eu não tenho condições? Como é que eu vou pedir ajuda a um profissional se eu não tenho condições de pagar? A gente tem hoje na rede pública profissionais dentro das unidades básicas de saúde para ajudar, que estão trabalhando a gente já traz o trabalho para cá também, né? Que estão ajudando essas pessoas. Em Petrolina, a gente desenvolveu um teleatendimento. E aí essa mãe ela pode aderir a um serviço como esse, porque é muito importante, minha gente. A gente precisa pedir ajuda, a gente precisa ser acompanhada, porque todas as mães, eu não conheço uma que não diga eu estou no meu limite, eu já ultrapassei o meu limite, eu não aguento mais. Todas as mães. Nunca conversei com uma para dizer eu tô de boa. Não, é só um negocinho. Não, todas já estão nos seus limites, já ultrapassaram. E aí chega um momento em que a gente precisa sim pedir ajuda, em que a gente precisa de um acompanhamento profissional e que se não tem condições para fazer isso, procurem os meios em que a gente consegue fazer isso de forma acessível. Então, seja via um teleatendimento, seja presencialmente, mas é importante. Outra coisa importante é justamente tirar um tempo para você, se cuidar, se amar, fazer o que te faz bem, porque você vai ficar bem. Então, se o que te faz bem é atividade física, procura um tempinho. Se você não consegue, justamente por conta da pandemia, ir a uma academia, em algum local, por medo, por falta de tempo mesmo, por não ter quem deixe o filho, faz em casa, procura uma ajuda de alguém que consiga te auxiliar isso em casa. A teleorientação também, que a gente tem recorrido muito a isso, né? Tudo é teleorientação, tudo é virtual, mas é necessário, é o momento em que a gente está vivendo e, Carla, infelizmente, pelas nossas, pela nossa vivência do dia a dia, isso não vai acabar tão cedo. Verdade. Então, a gente precisa se organizar com relação a isso, porque senão a gente vai pirar. Não vai acabar tão cedo, minha gente. Os números estão aí, a vacinação, infelizmente, ainda está em ritmo muito lento. E a tendência com as novas variantes, a gente não sabe até onde vai. Então, ou você consegue aprender a organizar o seu dia para que você consiga viver da melhor forma possível diante desse cenário, ou você não vai viver, ou você vai pirar, né? E a É, gente sabe que os filhos vão crescer, a pandemia vai acabar, mas a sua saúde mental e emocional pode ser que não tenha uma segunda chance. Então é preciso cuidar disso urgentemente, o quanto antes. eu tenho uma amiga, viu que o momento dela é no banheiro. Aí ela fala até assim, me desculpe o meu ambiente, mas nesse momento eu gasto muita água, porque
Se meu banho antes demorava 5 minutos, agora meu banho demora 15, 20 minutos. Porque é dentro do banho que eu choro, é dentro do banho que eu fico me lembrando de várias coisas, que eu dou risada, que eu deixo a água cair, fico assim me imaginando uma cachoeira e eu vou relaxando, assim, pra dar conta. E saio do banheiro É, renovada. Porque tem isso também, né? Tem muita mãe que tá sofrendo tem muito e não quer chorar na frente dos seus filhos, né? dos seus E filhos. Não quer aí se mostrar, ah, eu vou não chorar, quer vou se ser fraca. mostrar, é. É. Eu não quer explodir de raiva. Eu tenho explodido muito de raiva. Eu sou meio colérica, né? Ah, E às vezes eu, tenha paciência, assim, aí depois eu vou lá, filha, desculpa, mamãe não queria mandar você. Mas naquela hora a mamãe tava estressada, porque a gente tava respondendo uma mensagem e tava assim. Mas é isso que acontece. Ó, a Aline Benevides entrou aqui, tá dizendo maravilhosa, mãe linda e guerreira, viu? Esse recado é a pra Aline é você. maravilhosa. Flávia tá dizendo aqui certíssima. O pessoal tá aqui conversando horrores na live. Ninguém fez pergunta pra você, tá? Mas tô aqui conversando Aham, horrores, trocando figurinhas, né? Dizendo como é que tá sendo. Flávia dizendo como foi importante pra filha dela voltar pra escola. O quanto ela notou, sim. assim, um sorriso mesmo de felicidade, né? Eu acho que, de certa Eles forma, essa sentem coisa de voltar para a falta. escola é como se fosse uma esperança nova para eles, né? Eles devem achar, como a gente sentiu que a vida mudou, eles também sentiram que a vida mudou, Sim, né? Então, sim. voltar para a escola parece assim, ai, a vida tá voltando ao normal, né? É. Minha vida vai voltar ao normal. E eu acho que deve ter criança também, gente, que já tá até assim, eu não aguento mais meus pais, sabe? Abusado, não aguento mais sua cara. Eu já estaria abusada de mim mesmo, assim. Mas, enfim, é isso. Bem, Clima, amanhã é o Dia das Claro. Mães. Feliz Dia das Mães para você. Eu queria muito agradecer a você por ter aceito o nosso convite de participar. Mais uma vez agradecer por você, né? Ser, não só ser mãe, mas também ser generosa, de partilhar, né? O seu jeito de maternar, não só comigo, que você já fazia antes, mas agora com várias pessoas que seguem o Sertão Chique e que curtem o quadro Conversação e que estão aqui nos acompanhando no Instagram, né? Lembrando que a live vai ficar salva, viu, gente? Lá no nosso IG. E que a gente agora também tá com um canal no YouTube e a gente replica, né? O Uau! Conversação. Depois eu passo para você o link do Que YouTube para você arraso, começar a acompanhar a gente. Quem sabe, né? né? Queria desejar um feliz Dia das Mães para você e para todas as mães, né? Não só aqui do Brasil, mas pelo mundo afora, porque a gente tem audiência internacional também, tá, Cleima? Tem Claro, uns amor. amigos fora aqui que ficam dando aqui audiência pra gente. E lembrar mais uma vez, como você colocou, né, da necessidade da gente olhar com carinho para as mães. Vai ser o segundo Dia das Mães em confinamento. Acho que o primeiro ano do Dia das Mães em confinamento era tudo muito novo, como você colocou, tinha pouco tempo de confinamento, a gente acreditava, né, que isso logo ia acabar. Hoje a gente já tem a certeza de que isso não vai acabar enquanto cada um de nós não nos conscientizarmos da importância da nossa participação, né, nesse processo de Nesse disseminação da processo. Covid, de novas cepas, né? Então, a gente precisa lembrar da nossa responsabilidade. Gente, fique em casa, não faz festa, né? Eu sei que tá difícil para todo mundo, mas a gente precisa se cuidar e cuidar do outro também. Continuar lavando as mãos, né? Continuar usando álcool gel, de continuar usando máscara, né? De se proteger e proteger os outros e dar esse presente para sua mãe, né? Do Dia das Mães. Se cuidar e cuidar dela. Se você é uma pessoa que tem contato com várias outras, por favor, deixa para abraçar e beijar sua mãe no outro dia, né? Faz um- uma ligação, né? Faz uma live, como a gente está fazendo, assim, para É. transmitir o seu amor e o seu carinho, porque eu acho que a maior forma de você demonstrar amor e carinho a uma pessoa hoje em dia é cuidando para que ela não pegue Covid, né? Cuidando para que você não transmita Covid para ela. Então, vamos exercitar isso. Mães, vamos exercitar a humildade de saber pedir ajuda e pessoas, vamos exercitar a empatia e começar a nos aproximar das mães e perguntar para elas, ao invés de só apontar, né, se ela está cuidando bem ou se ela não está cuidando bem dos seus filhos, né, de começar a perguntar para ela se ela está precisando de alguma coisa. E se você conhece alguma mãe que está em situação de vulnerabilidade social, por favor, ajude ela da melhor forma possível, que com certeza é através de doação de alimento, da oferta de um emprego, né?
não tem ajuda melhor para essa mãe nesse momento do que dar a ela a condição dela continuar exercendo a maternidade dela, cuidando dos seus filhos. E eu sei que tem uma frase que diz assim, que quem meu filho, né, beija minha boca adoça, né? Então, se você puder Isso. ajudar essa mãe a cuidar dos seus filhos, eu tenho certeza que vai ser o melhor presente do Dia das Mães para ela. Deixa eu só ler umas coisas aqui que estão chegando aqui. A Eu Rayane tava desejando lendo Feliz aqui. das Mães pra gente, que sabe que nós somos, que a gente que não somos mães, sabe, vamos ser rede de apoio também, falando. Ana Lu tá dizendo que Feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui acompanhando e para essas duas mãezinhas guerreiras maravilhosas, Carlinha e Cleima. Ai, obrigada, Ana Lu. Isso mesmo, Rai. Flávia, Feliz Dia das Mães, e aí é só Feliz Dia das Mães. A gente chegou uma hora, eu acho que. Rayane falou aqui, Carla, que Nina fala tudo, você que não entende. Não, ela fala assim um nenenês fluente. Mas como eu não sei falar nenenês fluente, eu fico interpretando. Mas a gente tem uma boa comunicação, que as pessoas até ficam assim, como é que você sabe que é isso que ela quer? É porque eu sei que é isso que ela quer, né? É Ela tá nos verdade. monossílabos, então ela faz às vezes, ela fala lé, eu sei que o lé dela pode ser chulé ou o lé dela pode ser uma outra coisa, entendeu? Picolé, por Qualquer outra exemplo. coisa. Aí eu sei a diferença do lé de picolé e de lé de chulé. Olha, eu tô Deixa ótima eu... já no inglês. Olha, Daniela, minha irmã, tô desejando Feliz Dia das Mães, Feliz Dia das Mães pra vocês também. Vai ficar salvo, como eu já falei. A gente se vê na semana que vem. Semana que vem, quem vai estar aqui com a gente conversando vai ser Juliana Benevides e a gente vai conversar sobre maternidade real. Cleilma, beijo, Feliz Dia das Mães. Beijo. Um beijão, Carla, amiga deixa eu só Raquel. deixar aqui um beijo, minha solidariedade também. A todas as mães que perderam os seus filhos, né, durante a pandemia da Covid, e a todos os filhos que perderam suas mães durante essa pandemia, vai ser um Dia das Mães diferente para todos nós, para algumas pessoas ainda um pouco mais difícil, né? Eu perdi a minha mãe há 3 anos e até hoje essa data ainda é muito difícil, então você imagine essas pessoas que recentemente perderam aí suas mães, ou as mães, os filhos, avós, e por aí vai. Então, assim, a minha solidariedade, o meu carinho, o meu abraço apertado a todas essas pessoas, e eu acredito, eu espero que a gente consiga passar por isso e que isso acabe logo, para a gente voltar a ter uma vida normal, para a gente voltar a viver da melhor forma possível e a voltar com a nossa saúde mental, emocional, porque não tá fácil. A gente vive a nossa dor, vive a dor da outra pessoa, a gente acompanha tudo isso e é como a gente que tem empatia realmente é muito difícil, a gente pega cargas, né, de todos os lados. Então, o meu abraço, feliz Dia das Mães aí para todas as mães, todas as mamães. Você, Carla, é o seu primeiro Dia das Mães, né? É verdade. Ai, meu Deus! É muito emocionante, é muito emocionante. O primeiro Dia das Mães realmente assim, é muito marcante. E esse mundo lindo que é maternar, a maternidade nos deixa, nos transforma, né? Faz a gente andar aí por caminhos que a gente não conhecia. E realmente é uma transformação de vida a maternidade. Eu sou apaixonada pela maternidade hoje. Quando eu descobri, eu passei uma semana em depressão, sem querer ter, não queria, não queria, não queria, não queria. Quando eu descobri, quando eu levantei, hoje eu sou apaixonada pela maternidade, aí, com as dores e as delícias, né, de ser mãe. E eu espero que realmente aí, a gente tenha conseguido ajudar uma mamãe que está passando por isso. Precisar conversar também. Pode ir no Instagram, pode falar. Estamos aqui para ouvir e para conversar e para compartilhar. Então, qualquer coisa, chama lá, não tenho essa não, converso mesmo. Eu amo falar sobre maternidade, amo compartilhar minha vivência. Isso, tá. Um Beijão, gente. beijo, Tchau, gente. Beijo, até semana que vem. tchau. Tchau.